Fala galera, aqui é o Felipe e hoje eu vou falar com vocês sobre os Relative Pronouns. Mas antes de começar esse vídeo, já quero pedir para vocês se inscreverem aqui embaixo, que ajuda muito com o nosso engajamento. Também deixar o seu like aqui para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. E lembrando que as redes sociais da Punkify, uma escola de inglês direto ao ponto, estão todas aqui na descrição. Hoje a gente vai falar de uma categoria de palavras muito importante para dar forma nas frases de vocês, que são os pronomes relativos. Ou seja, palavras que retomam um substantivo que já foi dito na frase para que a gente evite que ele precise ser repetido. Alguns exemplos em português para ficar mais claro para vocês. O homem que foi assaltado é meu vizinho. Esse que, ele retoma o homem, né? Então, o homem que foi assaltado é desse homem que eu tô falando. O carro, o qual comprei recentemente, é lindo. Viram o pronome relativo aí? A professora cuja aula eu amava foi demitida. Então, a professora cuja aqui é o pronome relativo, fazendo aí, retomando a professora. A cidade onde eu nasci é pequena. Então, o onde aí, retomando o quê? A cidade. Então, a cidade onde eu nasci é pequena. Em inglês, a gente vai chamar essa classe de palavras de Relative Pronouns. E aqui estão alguns exemplos dos mais usados e mais importantes. Começando pelo who. Who. O who poderia ser traduzido para o português como que, porém essa forma é utilizada exclusivamente com pessoas. Então, por exemplo, a menina que mora comigo dorme tarde. A menina que, esse que, retomando a menina que é uma pessoa. Então, em inglês, essa frase ficaria The girl who lives with me sleeps late. The girl who lives with me sleeps late. Então, esse who retomando the girl, que é uma pessoa. O homem que trabalha na loja é meu irmão. O homem que trabalha na loja é meu irmão. The man who works at the store is my brother. The man who works at the store is my brother. Continuando, a gente tem which. No português, a gente pode ver o which como que, porém, dependendo do contexto, né, se for uma frase um pouco mais formal, ele também poderia aparecer como o qual, a qual, os quais, as quais. Então, por exemplo, o cachorro que eu adotei no ano passado late muito. Então, esse que retomando o cachorro, que é um animal. Então, em inglês, essa frase ficaria The dog which I adopted last year barks a lot. Então, the dog which I adopted last year barks a lot. Então, esse which retomando the dog, que é um animal. O carro que está estacionado lá fora pertence ao John. Então, o carro que, esse que retomando o carro. The car which is parked outside belongs to John. The car which is parked outside belongs to John. E como eu falei com vocês, ele também pode ser o qual, as quais, os quais. Então, por exemplo, o computador o qual está na mesa precisa ser consertado. The computer which is on the desk need to be repaired. Então aqui vocês veem que quando a gente traduziu para o inglês, a gente também usou o which, mas na versão em português da frase a gente tinha o qual. Os livros os quais estão na prateleira foram um presente da Lucy. Os livros os quais, quando a gente joga para o inglês, the books which are on the shelf were a gift from Lucy. The books which are on the shelf were a gift from Lucy. Continuando, a gente vai ter o that. That também pode ser traduzido como que em alguns contextos mais informais e também pode ser traduzido como o qual, os quais, a qual, as quais em meios mais formais. A gente pode usar o that para falar sobre pessoas, né, como a gente já viu o who. O pronome who, nesse caso, ele vai ser mais indicado para quando a gente está falando de forma um pouco mais formal. No meio mais informal, o that acaba sendo até mais usado. E a mesma coisa acontece com o which. Como a gente pode usar o that para falar de animais e objetos também, no meio informal ele acaba sendo mais usado. Vamos ver alguns exemplos. O livro que eu comprei ontem é fascinante. O livro que, esse que retomando o livro. The book that I bought yesterday is fascinating. The book that I bought yesterday is fascinating. O gato que mora aqui é cinza. The cat that lives here is gray. A mulher que você viu na noite passada é minha irmã. The woman that you saw last night is my sister. The woman that. Então aqui a gente usou o that com the book
que é um objeto, the cat, que é um animal, e the woman, que é uma pessoa. Em todos esses casos, no meio um pouco mais informal, o that funciona perfeitamente. Continuando, a gente tem whom. Whom. O whom e o who, eles são bem confundidos, mas de qualquer forma a diferença entre os dois é bem clara. O who, como a gente já viu, ele vai retomar a pessoa que executou a ação na frase. Como eu mostrei para vocês em o homem que trabalha na loja é meu irmão. Então, the man who works at the store is my brother. Aqui eu tô falando do cara que trabalha lá, então é ele que está executando a ação de trabalhar. Enquanto whom, ele vai retomar quem sofreu a ação, ou seja, quem é a pessoa passiva daquela frase, que está sofrendo o efeito daquela ação. Então olha a diferença para essa frase. Sarah, a quem eu convidei para o show, não vai vir. Ou seja, a Sarah a quem eu convidei. Quem convidou fui eu. Então quem executou essa ação fui eu. A Sarah só sofreu a ação de receber esse convite. Então nesse caso, em inglês, ficaria Sarah, whom I invited to the concert, won't come. Sarah, whom I invited to the concert, porque quem convidou fui eu, ela tá sofrendo essa ação. O homem com quem eu namorei não me liga mais. Então, o homem com quem eu namorei. Aqui quem tá executando a ação de namorar sou eu. Essa é a pessoa com quem eu namorei, ela sofreu essa ação. Então, em inglês, the man whom I dated doesn't call me anymore. The man whom I dated doesn't call me anymore. Where é bem fácil de utilizar, afinal a gente usa esse pronome quando a gente está querendo retomar a um lugar físico que foi citado na frase. Então, por exemplo, o prédio onde eu cresci é bem ali. Então, o onde nesse lugar está retomando o prédio. Então, em inglês, the building where I grew up is right there. The building where I grew up. Where retomando o quê? The building, que é um lugar físico. Nova York é a cidade onde tudo acontece. Esse onde retomando lá, Nova York. Então, New York is the city where everything happens. New York is the city where everything happens. E por último, a gente tem whose. Próximo da palavra cujo em português, whose está ligado à posse ou também a uma relação parental, né? Relação de pais com filhos. Então, por exemplo, aquele é o menino cujo pai é policial. Aquele é o menino cujo pai é policial. Aqui nesse caso a gente está falando de relação parental. Em inglês essa frase ficaria That is the boy whose father is a cop. That is the boy whose father is a cop. Esse é o homem cuja casa estava pegando fogo. Então, nesse caso, eu estou dizendo que a casa pertence, né, de posse desse homem. This is the man whose house was on fire. This is the man whose house was on fire. Se vocês ainda ficaram com alguma dúvida em relação aos pronomes relativos, não esquece de deixar aqui nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo vocês. Mais uma vez pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem like de vocês nesse vídeo também, que ajuda muito com o nosso engajamento. Lembrando também que as redes sociais da Punkify estão todas aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.